Pessoal, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre luteranismo. É, eu vou dar continuidade à última aula que não deu certo por causa do servidor que acabou caindo, né? Então, hoje eu vou identificar as principais características da doutrina luterana, né? E também fazer a questão, né, de... Você lembra qual autoridade estava sendo contestada pela Reforma Protestante? Então, um dos objetivos da aula é identificar as principais características, né, da doutrina luterana, né, que acaba se contrapondo à Igreja Católica, mas principalmente também identificar, né, as características de uma crítica, de uma antítese à Igreja Católica na época, né, no século XVI, e ali faz uma pergunta, né, você sabe o que é um herege? Na verdade, a heresia ela é aquilo que professa doutrinas contrárias à Igreja Católica, né, acaba indo contra as doutrinas da Igreja Católica, e por isso muitas vezes é considerada na época, né, como a Reforma Protestante como uma heresia, né? E a Reforma Protestante também contestou a autoridade papal, exercendo uma forte influência sobre as questões religiosas e políticas. Então ali faz uma pergunta, né? Você lembra o luteranismo se espalhou com muita velocidade pela Europa, o surgimento da imprensa acabou contribuindo para isso. Então, um dos objetivos do luteranismo também era divulgar a Bíblia sem ter a questão da interpretação do padre sobre a Bíblia. Não, na verdade, difundir a Bíblia como um conhecimento, né, para a população. Então, ele faz uma ponderação, né, sobre a questão da tolerância entre cristãos, também principalmente fazendo uma comparação, né, das doutrinas da Igreja Protestante com a Igreja Católica e também da questão do respeito à diversidade religiosa. Então, o Martinho Lutero ele foi um dos precursores, né, da doutrina luterana. A ideia dele, através do livro 95 Teses, acabou principalmente dentre as 95 teses está a questão da divulgação da Bíblia, né, que foi fortalecida através da invenção da imprensa, mas também a questão da salvação pela fé e não como a Igreja Católica defendia, né, a questão da uso de pagar, né, para ser perdoado, né? Então, o Martin Lutero ele nasceu em 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele com 18 anos entrou na Universidade de Erfurt para estudar direito. Ele acabou se interessando pela Bíblia e pela teologia. E então das doutrinas dentro do luteranismo, né, que o Martin Lutero defendia é a questão da fé, né, que salva a pessoa e não as suas boas ações. A questão de que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia e não apenas o padre, né? E também a Bíblia como uma única fonte de verdade, a questão do sacramento, batismo e Eucaristia, a diferença de que o luteranismo ele não faz um culto às imagens e santos, né? Como a Igreja Católica faz, e também a questão de que o pastor poderia se casar, né? Que não era permitido na Igreja Católica. Então, como eu tinha comentado, a invenção da imprensa acabou divulgando a Bíblia, né, como uma fonte de conhecimento para a população, né? No século XVI, os efeitos provocados pela invenção da imprensa de Gutenberg começou a preocupar a Igreja, que se deparou com a popularização dos panfletos críticos de Martinho Lutero. A reforma protestante atingiu a população letrada da Alemanha, justamente em virtude da circulação de teses e panfletos impressos. Também o luteranismo ele acabou conquistando o apoio dos príncipes germânicos, né, que perceberam a oportunidade de tomar as terras da igreja e se desvencilhar da autoridade papal. Isso acabou também unindo os camponeses, fazendo com que o luteranismo crescesse no norte da Europa.
Então, o protestantismo ele acabou... o nome protestante começou a ser usado em 1529, quando o imperador Carlos V, que governava uma região, acabou convocando os nobres, né, e proibiu a questão do culto protestante na Alemanha. Então, a Confissão de Augsburgo acabou, para conter o avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto protestante nos principados católicos e exigiu que os principados luteranos permitissem aos católicos a celebração da missa, e fez com que o luteranismo fosse institucionalizado, né, em 1530, né, a Confissão de Augsburgo, e as doutrinas foram formalizadas em 1580. Então, fazendo uma retomada das ideias de Lutero, né, aprendemos que as doutrinas de Martinho Lutero mudaram o significado da fé cristã, surgindo assim uma nova igreja. Também a questão da imprensa como uma divulgação das ideias protestantes, né, como eu tinha falado, a questão da Bíblia, né. E também compreendemos que a tolerância religiosa ainda é um grande desafio para a sociedade contemporânea. E é isso, pessoal. E aí ficam as perguntas, né, para quem tiver interesse de fazer as questões depois da aula.